que o usuário pudesse fazer ligações interurbanas gratuitas. É um roubo. E ele coloca na biografia como um gesto de empreendedor. Um outro milionário, que eu não vou citar o nome, mas estava nessa cidade, foi um dos mais ricos do Brasil e do mundo, não convém citar o nome, chamemos só de Voldemort. Um outro milionário diz na sua biografia de próprio punho que a primeira vez que ele fez dinheiro foi trazendo joias da Europa costuradas na bainha da calça e entrando na alfândega brasileira sem declará-las, e disse que isto foi um gesto de criação. Não é o meu problema, não é moralista, não é dizer você errou e você é um contrabandista. O meu problema é você se orgulhar disso em biografia. Não é você escrever uma biografia dizendo, quando eu era jovem eu ainda não conhecia limites, mas acabei fazendo isso e deu esse resultado. Então, associar, como muita gente associa, empreendedorismo como quebra de regras que garantam segurança social ou responsabilidade ecológica ou questões outras, é um grande equívoco. Entender empreendedorismo como parte da criatividade que sai dos sistemas fixos, quebra a nossa tradição latina de gostar da estabilidade e traz uma iniciativa mais anglo-saxã e protestante de fazer a transformação do mundo, um gesto que Weber associaria a um ethos calvinista de transformação, aí eu vejo mais valor. Mas você tem absoluta razão, na maneira como é tratado em treinamentos, empreendedorismo é um horror. Como é tratado em treinamentos de empresas. Sem dúvida, pegando o segundo item, entre muitas coisas, criatividade identificada com curiosidade, muito importante. Os filósofos iniciais, a tríade Sócrates, Platão, Aristóteles, cada um deles tem um texto atribuído a Sócrates, ou colocado por Platão e Aristóteles, que fala deste olhar curioso sobre o mundo. Para mim, e a sua indicação é absolutamente válida, isso está incluído no meu primeiro item, que é o olhar sobre o mundo. Nós podemos substituir a minha expressão sem nenhum dano à minha ideia pela sua ideia muito boa. Olhar sobre o mundo igual a curiosidade. Querer ver as coisas. Querer saber como elas são feitas. Estive num restaurante em Portugal, fui dar uma palestra em julho do ano passado, na Universidade Nova de Lisboa. Estive num restaurante em Portugal de estilo fusion. E o chefe nos apresentou comidas indescritivelmente criativas e nenhuma delas muito boa. E o prato final era de uma criatividade única. Uma das melhores sobremesas portuguesas, pudim Abade de Priscos, uma das melhores sobremesas portuguesas, estava contida no prato, mas separado nos seus elementos, amêndoas, doce de leite, ovos, tudo separado. E o chefe disse, eu desconstruí o pudim Abade de Priscos. E eu perguntei se ele não teria uma fatia de um pudim construído, porque colocar na minha boca e agitar é criativo, mas ele não entende que a soma das partes é menor do que o todo. O todo é sempre maior do que a soma das partes. Ao retirar o elemento, junção, cozida, e decompor o todo em partes, ele foi muito criativo, porém, não gostei. E passei a entender que, não sei se vocês já experimentaram, que o sorvete de nitrogênio, que chega à mesa cheio de fumaça e pega muito bem no Instagram, que o sorvete de nitrogênio é inferior a qualquer bate de latte que você compre num aeroporto ou qualquer Häagen-Dazs que você compre. Isso, ou seja, que aquele sorvete que na sua frente cresce e dá aquela fumaceira é duro e tem pouco sabor, comparativamente a um sorvete cremoso e com sabor. Ou seja, nem toda criatividade é produtiva. E há estéticas associadas a projetos fascistas, como é o caso do futurismo italiano, que apoiou o fascismo, a guerra e o fascismo. É o caso da arte do realismo socialista na União Soviética. É o caso da arte durante a Revolução Cultural, no qual a arte é usada para controle de pessoas. Aliás, a arte quase sempre é usada para controle de pessoas. Então, nem toda criatividade é positiva. Muita criatividade é exatamente aquilo que na peça, na obra 1984, do Orwell,
O que reprime o Winston, o membro do partido, quer dizer que eles estão estudando para criar métodos novos para submeter as pessoas. E o próprio Winston trabalha no Ministério da Verdade, cuja função é mentir, e produz um dicionário de novilíngua, no qual cada termo tem que ser menor. Então aí vem a pergunta: se vossa mercê virou você virou a forma apocopada, sem vogais, VC, e possa ser em 5 anos substituída só por v, que faz parte da dinâmica da língua apocopar, ou seja, reduzir, isto é bom ou é ruim? A redução de palavras é a redução de pensamento? Essas são questões importantes, mas para dizer que sim, concordo inteiramente, criatividade é fundamental. Acho que até eu vou no futuro colocar como subitem do item 1, que olhar sobre o mundo significa isso, olhar para o mundo com curiosidade, querer saber o nome das coisas, querer descobrir porque algumas coisas não têm nome e por que as coisas são do jeito que são. Outra questão? Você, na sua resposta, antecipou um pouco a minha pergunta, porque nós estamos vivendo um momento muito delicado de desconstrução a olhos vistos. Desconstruções que queremos, desconstruções que não queremos. E a cultura, por exemplo, ficou em xeque no Brasil nos últimos 10 meses, aonde, assim, não quero dizer que a criatividade esteja única e exclusivamente sob o domínio da cultura. Mas podemos dizer que a cultura, ela trabalha, opera, incentiva, fomenta, articula, incentiva, educa por meio do ato criador, do ato criativo. E, paralelamente a isso, a gente vê uma ideia renascer no Brasil, de que o Brasil precisa ser organizado, ele precisa ser educado, que está tudo uma bagunça, que é tudo uma desordem, que é tudo um desgoverno, e que não deixa de ser também. Então, eu queria que você falasse um pouquinho assim sobre que momento é esse onde o ato criador, que mora dentro da cultura, foi aí tão combatido, né? Nós tivemos aqui no Rio de Janeiro ontem a reversão do fato da Secretaria de Cultura do Estado do Rio ser extinta. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Acho que são duas questões importantes na sua pergunta, não? A primeira diz respeito ao processo de que nós podemos estar percebendo que tudo está um caos. Eu acho que tudo caminha maravilhosamente dentro da ordem de um determinado projeto. É um caos para uma percepção. Então, ontem, dando uma entrevista sobre o resultado lastimável do PISA, ou seja, do exame do desempenho dos alunos brasileiros, de 72 países, na prática 70 responderam, estamos na casa de 63 e 66 em leitura e matemática. A minha pergunta foi a seguinte, porque estava junto com a questão do senador Renan Calheiros. Eu, sinceramente, quase chorei ao olhar o resultado do PISA como professor. Eu imagino na minha fantasia que alguns senadores comemoraram, porque o resultado do PISA garante sua reeleição. Então, a pergunta é, está mal para quem? Eu acho que não é um acidente. É preciso lembrar uma ideia do Darcy Ribeiro, que dizia que o caos da educação só pode ocorrer se ele for organizado, sistemático e intencional. Ou seja, que alguém se reúne semanalmente para provocar esse caos. Ele não é acidental. Alguém pensa assim, como é que nós vamos provocar o colapso disso? Porque se fosse acidental, de vez em quando daria certo. Tudo que é acidental tende, ocasionalmente, a dar um resultado aleatório, não? E só piora. Então, eu e você podemos pensar que estamos num processo de desmonte de uma estrutura. E nós temos que pensar, por estratégia, que nós estamos no processo de construção de uma estrutura, e não de desmonte. Todo processo de desmonte é um processo de construção também. Bem, isto posto, nós temos que também imaginar que acho que a minha decepção
nessa minha fase é que eu imaginei em determinado momento que a construção de certos patamares, como alguns direitos trabalhistas, como algum apoio oficial a isso ou aquilo, ou que as iniciativas das mais simples, as mais complexas, eram conquistas. E uma vez conquistadas, nós passaríamos a exigência de mais. Não. Eu que estudo e escrevi livros sobre os Estados Unidos, os pais fundadores dos Estados Unidos diziam que o preço da liberdade é a eterna vigilância, que não há uma conquista, que não existe um patamar de direitos, até aquilo que eu vou dar exemplos a vocês. Quando a Constituição de 88, eu tenho uma militância antiga no campo da luta contra o racismo, quando a Constituição de 88 foi aprovada, dia 5 de outubro, e foi criminalizado de forma inafiançável o crime de racismo, foi um dia feliz da minha vida, porque nós tínhamos atingido um patamar que faria com que o fascismo esbarrasse num código jurídico e o consenso educativo fosse refreando isso, o que a lei não refreasse pela coerção, o consenso educacional produziria. E isso me deixou feliz na ocasião. Quando foi aprovada a Lei Maria da Penha, eu também fiquei feliz, porque nós teríamos talvez não a resolução do problema da violência, nós teríamos uma consciência dos números, que de fato faz 10 anos que está acontecendo. Quando foi aprovado o Estatuto da Criança e do Adolescente, proibindo castigos físicos, o Estatuto do Idoso, proibindo o abandono do idoso, eu fui tendo a felicidade que nós estamos construindo pela lei uma nova ordem. Uma ordem onde não houvesse mais a defesa dessa chamada cultura do estupro, ou da agressão às crianças e idosos. Eu percebi que isso era uma postura política ingênua